boa noite. Da sala Zoom, escrevam como um acabou de fazer, certo? Muito obrigado pela participação, pela presença. Espero que vocês gostem da sessão de hoje. Tem coisas bacanas, exercícios bonitos para a gente discutir. Inclusive, 2 deles eu escolhi porque, além de eu concordar que são muito bonitos, eles tiveram uma boa quantidade de votos positivos, né? Tem um nome para isso. Like, se não me engano, né? Tiveram muitos likes e isso parece que significa que é uma boa aprovação, né? Então eu vou aproveitar essa popularidade de 2 dos problemas mais recentes para poder discuti-los com algum cuidado maior do que as linhas do Instagram permitem, né? E também dou boa noite para os meus convidados do YouTube. Sejam bem-vindos. Espero que vocês também gostem bastante da sessão. E vamos começar. Hoje a sessão de número 15 da nossa Masterclass. Então, como sempre, né, a gente começa com alguns pequenos recados, avisos, lembretes, etc. Primeira coisa, os Gladiator Challenges passaram a ser quinzenais ao invés de semanais. Eu peço desculpas para aqueles que toda semana compareciam, mas eu estou com bastante trabalho, vai ficar mais claro no próximo slide, tá? Então, para manter a qualidade e para manter, inclusive, a atividade, eu decidi que eu ia passar para fazer uma vez a cada 2 semanas e aproveito já para dar a boa notícia de que nesse próximo domingo vai ser, digamos, a próxima sessão, o simulado de número 7. Então, aqueles de vocês que estão acostumados a vir são mais uma vez muito bem-vindos. Aqueles que ainda não experimentaram, por favor, se informem no site metodofabiskilnick.com.br, que eu estou mostrando para vocês. Não estou mostrando para vocês, desculpem, eu não estou compartilhando a tela. Um cara bem tecnológico, né? Engraçado que eu programo, mas como usuário eu sou uma negação. Desculpem, agora sim vocês estão vendo a página. Passou de semanal para quinzenal. O site é esse daqui. Se você já acessa, por favor, venha no domingo às 19 horas, alguns minutinhos antes, né, para poder fazer o simulado gratuitamente. Se você nunca veio, se informe aqui e convide amigos, principalmente, claro, aqueles que vão fazer ou o GMAT ou algum exame dessa natureza. E um dos motivos pelos quais eu estou bastante ocupado vem agora, que é a menção ao Ludus, né? O treinamento intensivo com aulas ao vivo. Consegui já ter um planejamento completo, né, associado ao primeiro grupo. Não vão ser 30 aulas como previsto, a gente já está no meio do caminho. Serão necessárias só 24 aulas. Eu sei que não é só, né, é um número razoável, mas é que aqueles que me conhecem sabem, a gente prima por completude, né? Eu quero dar um curso super completo, com recursos que muitas vezes não se encontram nos livros de preparação tradicionais, etc. Então, o número de aulas não é tão pequeno para essas ambições, tá bem? E a turma que começou há 2, 3 semanas atrás já não tem mais como ingressar, mesmo que a pessoa corresse para cobrir os conteúdos, mas eu intenciono oferecer uma nova oportunidade a partir de dezembro. Se algum de vocês tiver interesse, algum colega, alguma colega, por favor me escrevam, porque é bastante cansativo lecionar, né? Eu já não sou tão jovem. Os primeiros, no máximo 5 que toparem, vão fechar o grupo e é isso aí, tá bom? Em relação à versão Tracks, para aqueles que não sabem que é a versão personalizada, com aulas individuais ou em dupla ou até internas, acordado previamente os dias e os horários, dependendo das opções que vocês eventualmente quiserem ou precisarem, talvez eu ofereça, talvez não, porque realmente tem bastante coisa atualmente para eu me responsabilizar. Principalmente essa novidade que, a partir do pedido de um aluno, eu estou oferecendo agora um preparatório para a seletiva, né, de ingresso no ITA, para mestrado. A prova deles vai ser realizada no dia 16 de novembro. Na verdade, eu tenho 2 alunos, né, nessas condições. O grupo Murmilo, ou seja, um grupo coletivo, eu só intenciono oferecer a partir do próximo exame, que é o exame que ocorrerá, imagino, né, no começo, no primeiro semestre de 2021,
né, para início de mestrado no segundo semestre daquele ano. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato. A propaganda desse curso, né, além da óbvia, que é dar um curso bastante completo, bem profundo, é que eu vou, dentro do curso, resolver todos os problemas que já caíram nessas provas seletivas do ITA nos 2 semestres, desde 2011, né, que são os materiais que o Instituto Tecnológico oferece para estudo para os alunos. Se eventualmente eles oferecerem mais provas, obviamente eu vou resolver também as outras provas. Então, digamos, uma propaganda bacana é que, obviamente, eu vou dar todo o conteúdo necessário para resolver as questões, porque as questões vão estar incluídas. Na verdade, mais do que isso, as questões são a espinha dorsal da construção do curso. Eu construo o curso visando o exame a que ele se destina, né? Eu não ensino coisas bonitas porque elas são bonitas, porque eu sei que os alunos, digamos, têm restrições de tempo, de dinheiro, de interesse, de energia. Portanto, todos os cursos sempre são voltados a exatamente o que a pessoa precisa, mas, como vocês sabem, eu vou insistir, num nível de sofisticação e de completude que normalmente não é abraçado em preparatórios usuais, tá bem? Bom, agora sim vamos começar a nossa sessão. Eu vou sim justificar que eu coloquei no Instagram uma citação do Muhammad Ali, o grande pugilista, que ele fala float like a butterfly, sting like a bee. Uma tradução livre seria alguma coisa como, sei lá, flutue como uma borboleta e pique, né, como uma abelha. Eu escolhi essa citação e disse que ela é uma receita de sucesso no GMAT, e não foi só para fazer a propaganda para que vocês viessem aqui ter isso esclarecido, mas porque, de fato, é um excelente slogan para quem quer ter a maturidade e o drive necessários para uma prova extraordinária no GMAT, ok? Eu vou explicar isso mais precisamente no início do terceiro problema de hoje. Vamos começar, portanto, com o primeiro canetas e papéis na mão. Mandem bala, que o primeiro exercício já é bacana. Joia. Como eu já tive a oportunidade de mencionar em masterclasses anteriores, esses exercícios que exploram gráficos, né, no sentido informal do termo, são muito comuns no GMAT de fato, ou seja, na prova quantitativa do GMAT, né, e é bastante explorado pelos examinadores, principalmente à medida que o aluno vai começando a fazer uma prova de alto nível, né? Esse problema em particular não é especialmente difícil, mas ele já exige um mínimo, né, de capacidade do aluno, da aluna, de extrair dados, né, de informações do gráfico. Então, vamos ao enunciado. Durante aí, olha, um experimento de 3 horas, então está aqui, né, o tempo, aqui, por exemplo, 3 horas, o número de bactérias aumentou de 10 a quarta no início, está aqui, né, função do tempo, né, até 8 vezes esse valor. Está aqui, ó, 8, deixa eu mudar aqui, 8 vezes 10 a quarta, mais fácil, né? De acordo com uma lei biológica,
associada a uma função exponencial. Vejam que a função foi apresentada. Para aqueles que não lembram, isso de fato é uma função exponencial, de uma maneira simplificada, porque a variável está no expoente, né? Vejam que A e B, como o examinador, na verdade fui eu que fiz o problema, são constantes positivas. Então A e B a gente já sabe que são maiores do que zero, números reais, porque essa é a realidade do GMAT. Se Madame Curie sabe que um certo número de bactérias nesse experimento é atingida, essa quantidade de bactérias crítica, 30 minutos depois do início, então qual dos abaixo é o número de bactérias aproximado, closest to the critical value, certo? Esse é o problema. Bom, como sempre, seguindo o método, primeira coisa, vamos colocar os dados e o nosso foco. A gente sabe que a função que rege o crescimento das bactérias é dada por essa expressão, valendo, claro, a partir de 0 horas, podendo, claro, que o t ser um número fracionado, né, de horas, né, uma coisa contínua, e a gente quer saber, na verdade, quanto, né? Quanto vale o f de meio, porque qual é o número crítico que, segundo o examinador, acontece exatamente 30 minutos depois do início do movimento, o início do experimento. Portanto, f de meio, claro que a vezes b elevado a meio, isso daqui, claro que é a raiz de b, claro que essa raiz está bem definida, sabemos que as constantes são positivas, em particular eu sei que o b é não negativo, certo? Isso bem define a raiz quadrada dentro da realidade do GMAT. E aí, para a gente descobrir o valor dessa expressão, claro que a princípio a gente precisa dos valores de A e B, ou obter isso de uma vez só, o que não vai ser o caso. E eu vou explorar simplesmente o fato de que esse ponto, que é o ponto 0,10 a quarta, é um ponto do gráfico dessa função, e, portanto, ele satisfaz a equação. Isso significa que o y dele, 10 a quarta, é a vezes b elevado ao x dele, que é 0. Para um número diferente de 0, esse número elevado a 0 é 1. Portanto, eu já descobri uma das constantes, que é 10 a quarta. Correto? Além disso, eu posso aplicar a mesma ideia aqui nesse ponto, que é o 3, 8 vezes 10 a quarta, aplicando a mesma ideia, já usando agora que essa expressão, essa função, agora tem um único parâmetro, porque o A passou a ser a constante, desculpe, tem uma única constante a descobrir, porque o A eu já descobri, eu descubro quanto vale o B, porque eu sei que 8 vezes 10 a quarta é 10 a quarta vezes B ao cubo, portanto, isso significa que o B ao cubo é por causa desse 3, naturalmente, tá bom? Eu estou indo um pouco mais rápido, mas deixa eu explicar melhor, desculpe. Olha, é o seguinte, ó, para um certo t eu tenho f de t. Então, para esse t eu tenho esse f de t. Então, 8 vezes 10 a quarta, que é o f de t, vai ser o a, que é 10 a quarta, vezes o b, estou olhando aqui, tá bom? Vezes o t, que vale 3. Nesse caso, para que o resultado f do 3 dê esse número. Agora sim, b ao cubo sendo 8, b é único, b vale 2, e, portanto, eu tenho a função de crescimento. Portanto, claro que eu consigo calcular o valor, na verdade, de qualquer t maior ou igual a 0, mas eu só preciso do f de meio. Portanto, eu tenho que substituir nessa expressão, porque aqui o t, que é o que está no expoente do b, é meio, portanto, é a raiz do b. Portanto, o a 10 a quarta, o b é 2, uma aproximação que vocês precisam conhecer no GMAT, que é a raiz de 2, que é aproximadamente 1,41. Portanto, claro, pela balancinha, como sabem os meus alunos, ou simplesmente trazendo isso para uma representação decimal usual, 14.100, o examinador pede o valor mais próximo, 14.000, cravando a resposta D de dado, certo? É um problema bacana, tá bom? Agora vamos a um segundo, que já é um dos que o pessoal gostou no Instagram.
Muito bem. Bom, vamos primeiro, né, fazer uma análise cuidadosa do que o examinador nos oferece, né? Um triângulo ABC, que é equilátero, ele está inscrito nessa circunferência, ou seja, os seus vértices são pontos da circunferência. Essa circunferência tem centro em O, e ele pergunta qual é o valor da área sombreada, né? Ou seja, qual é a área do triângulo APQ. E ele é um data sufficiency, ele te diz que o comprimento do raio do círculo é conhecido, e ele depois também te diz que as retas suportes definidas por P e Q e por B e C são paralelas. Então, como eu mencionei, né, muita gente gostou do problema. Infelizmente, né, a gente não tem muito como saber gostaram por quê, né? Isso é um dos, como eu brinco, né, com o pessoal, com meus alunos, né, dos males da modernidade, né? As pessoas, entre aspas, têm a sensação de que elas têm mais feedback, mas, na minha humilde opinião, né, uma posição um pouco mais crítica vai te fazer perceber que, na verdade, esse feedback é bastante precário, né? Então, eu vou assumir, como um otimista, que o feedback foi positivo porque gostaram dos argumentos da solução que eu apresentei. Porque se, digamos, foi simplesmente porque a pessoa, por exemplo, acertou o exercício, ela, na minha opinião, não aproveitou todos os detalhes importantíssimos que esse problema que eu criei acaba proporcionando para quem estuda ele, como eu digo, né? Cada problema como uma ferramenta de estudo. E é isso que eu vou tentar convencer vocês agora. Então, primeiro, segundo a metodologia, né? Eu tenho que colocar o nosso foco, que é a área do triângulo APQ, que é esse triângulo que está achurado, né? Sombreado. E vamos começar, por exemplo, com a segunda, vai? Se a gente sabe que essas duas retas são paralelas, isso é absolutamente insuficiente para descobrir quanto vale essa área, porque, por exemplo, nessa figura eu acredito, né, que eu construo de forma que essas retas sejam paralelas. Aqui eu tenho uma certa área. Aqui eu construo a mesma figura numa escala menor, né? A palavra técnica é semelhança, né? Eu pego duas figuras aqui semelhantes com uma razão de semelhança diferente de 1, para que elas não sejam congruentes, e certamente o paralelismo se conserva e essa área ficou menor, tá certo? Portanto, eu consigo pelo menos duas áreas distintas, satisfazendo o segundo statement. Isso caracteriza, segundo o termo técnico do método, uma bifurcação, né? Isso é uma bifurcação geométrica, simplesmente. Tá? Eu até menciono aqui. Ah, preciso fazer isso explicitamente? Não. Mas é muito importante, eu recomendo, claro, para os meus alunos, que eles enxerguem com essa clareza, mesmo que eles não façam desenho algum. Não é? Agora vamos falar sobre um caso muito mais interessante, que é o primeiro. O comprimento do raio do círculo é 2. Como é que uma pessoa se poupa de aprender com um exercício desses? Dizendo assim, só saber o raio é pouco, então eu já vou analisar as duas juntas. Isso, na minha opinião, é um erro. Por quê? Porque não é hora de você usar a sua intuição em detrimento da sua qualificação, entendem? Vai ficar mais claro através da minha explicação, eu espero. Então, parece insuficiente. Portanto, eu vou usar um argumento que no método eu cunhei o termo algébrico geométrico. Então, vejam as duas figuras que eu criei. A segunda delas é parecida com a do enunciado, no sentido de que, como aqui aparenta, essas duas retas são paralelas. Percebam que isso é uma condição que só 2 impõe, mas nada me impede de usar como uma possível situação no primeiro statement. E a outra situação que eu quero explorar com vocês é quando essa reta PQ não é paralela à reta BC, mas ela continua passando num ponto Q distinto de A e C nesse lado, continua passando no ponto O e continua passando num ponto P distinto de A e B nesse lado. Isso que eu acabei de explicar é muito importante, porque um aluno não pode fazer o ponto P coincidir com o ponto B. Ele não pode, porque isso violaria as condições implícitas oferecidas na figura do examinador. Tá bem? Tem um monte de sutilezas associadas a isso que o curso explora. Claro que aqui não é o momento oportuno. Mas a verdade é que se você imaginar que o ponto P está praticamente encostando em B, por, na verdade, argumentos de continuidade, você pode imaginar que a área sombreada, que é a parte de cima,
ela é praticamente a metade da área do triângulo grande, né? Porque se o P estiver muitíssimo próximo de B, a área de cima vai ficar muitíssimo próximo da metade. Então, como eu brinquei, você consegue escolher um P com esse desenho em que a área procurada é 49,99% da área do grande. Ou seja, eu só não digo que é metade porque isso violaria a propriedade de que o P tem que estar nesse lado mais distinto dos vértices, correto? Por outro lado, se você usar essa configuração, eu já vou mostrar para vocês, para não ficar repetitivo, eu já vou mostrar para vocês que a gente vai obter aproximadamente 44% de área nessa situação. Então, como aqui eu consigo praticamente 50% e aqui eu consigo, digamos, 44%, e essa área bem entendida está parada e ela não é zero, ela é positiva, isso significa que eu consegui dois números positivos representando as áreas do triângulo APQ, que são distintas, as áreas são distintas. Isso caracteriza uma bifurcação. Por que eu chamo de algébrico-geométrica? Porque eu estou usando argumentos geométricos em essência, mas eu fiz um pouco de contas, né? Eu fiz um pouco de cálculos de natureza algébrica. Então eu cunhei essa expressão para argumentos dessa natureza. Legal? Agora vai ficar mais claro porque isso daqui é aproximadamente 44%. Como cada um dos statements é insuficiente, quando eu tratar com os dois em simultâneo, eu tenho essa figura, em que essa reta suporte é paralela a essa reta suporte. Isso já me garante que o triângulo de cima e o triângulo grande são semelhantes, né? Porque eles têm dois ângulos respectivamente iguais e, portanto, os três ângulos respectivamente iguais, né? A soma é 180, claro. Moral da história, como o triângulo pequeno aqui e o triângulo grande são semelhantes, para eu saber a razão das áreas, basta eu encontrar razão de semelhança associada a dimensões homólogas. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque, obviamente, ele é discutido profundamente dentro do preparatório. Mas, basicamente, a única coisa que eu quero dizer é que se eu descobrir qual é a relação, por exemplo, entre essa altura e essa altura, eu sei que eu tenho a razão de semelhança entre esse triângulo e o triângulo grande, e o quadrado dessa razão vai ser a razão entre essas duas áreas. Vocês já vão entender porque isso é importante. No momento que eu percebo, por simetria, que esse segmento divide o ângulo B ao meio e trata-se de um triângulo equilátero, esse 60 graus é dividido na metade, né? Temos aqui parte da bissecção, portanto temos um 30, 60, 90. Como o raio foi dado como 2 no primeiro statement, eu estou na 1 mais 2, isso é hipotenusa, portanto o catetinho que eu posito 30 é metade da hipotenusa, como resultado clássico, né, de atalho de Dimétrica, que acho que todos os professores no mundo inteiro lecionam, né? Então isso eu imagino que todos os meus convidados no YouTube e certamente os meus alunos conhecem. Isso significa que eu acabei de descobrir que aqui é 1, e, portanto, fazendo a conta do raio dividido pelo raio mais esse trechinho, eu tenho 2/3, que elevando ao quadrado da razão entre as áreas desses polígonos, que são triângulos semelhantes, e, portanto, eu acabei de descobrir que a área do triângulo APQ, que é o meu foco, é 4/9 da área do triângulo ABC. E, portanto, a resposta é única e é suficiente. Vejam mais um detalhe que um aluno que se apoia na intuição perde. Em outras palavras, olhem quantos argumentos importantes se escondem dentro de um exercício e que são ferramentas excelentes de estudo para um aluno consciencioso, para uma aluna dedicada. Um aluno crítico poderia argumentar que não é ainda suficiente. Correto. É isso aí. Isso não é suficiente porque eu preciso de um valor numérico, certo? Quando ele pergunta qual é o valor da área sombreada, não adianta eu saber que é 4/9 do grande, porque o grande eu preciso saber numericamente quanto ele vale. Mas eu não preciso calcular a área do triângulo grande. Eu explico nessa observação por quê. Uma vez que eu sei que essa circunferência tem raio 2, existe um único triângulo equilátero nela inscrito. Portanto, esse triângulo equilátero ele é único para a circunferência, digamos, de raio 2. Portanto, essa área é calculável.
Portanto, é possível se calcular de forma única a área do triângulo ABC. Portanto, isso é um número conhecido. 4/9 dele também. E assim terminamos o exercício com todo rigor. Realmente, modéstia à parte, é muito bonito, né? São alguns dos problemas que, digamos, eu acabei concebendo para fazer com que, digamos, a preparação e todos os detalhes associados a ela se tornassem coisas mais palpáveis, né? Porque às vezes você fazer um comentário do tipo é importante fazer determinada coisa, faz com que o aluno fique como se estivesse ouvindo uma aula de filosofia no sentido ruim do termo, né? Filosofia é uma ciência extraordinária, é uma área do conhecimento humano maravilhosa e que prima pela precisão, né? Eu estou aqui falando sobre aquela filosofia de boteco, né? Então, se você quer evitar a filosofia de boteco, então saiba, tenha controle, digamos, profundo dos elementos envolvidos nos problemas que você estuda. Ok? Vamos a um próximo exercício que também recebeu... Não, não foi esse. É o último que recebeu a aclamação popular aí. Mas não é nesse que eu vou falar sobre o Muhammad Ali. Ok? Nesses 30 segundos que faltam, eu vou dar uma sugestão. Parem de fazer contas e olhem para o problema. Ok. Bem, eu vou explicar, né, como eu concebi esse problema e qual é a solução que eu recomendo. Inclusive, ela é bastante curta, não envolve substituições, sistemas, nada disso, à luz do comentário do grande Muhammad Ali. Eu vou mostrar para vocês como a gente deveria flutuar como uma borboleta e em que momento a gente deve picar como uma abelha. E com isso, eu vou estar honrando o compromisso que eu fiz no Instagram, né, para convidá-los, para motivá-los para virem aqui. Então, como sempre, coloquemos o foco, que é a pergunta se ao menos uma dessas variáveis reais é igual a zero. Essa, na verdade, é a pergunta. Coloco aqui a equação que nos foi fornecida pré-statements, né? Ela envolve 3 variáveis, e eu já vou convencê-los, enquanto a gente flutua como borboletas, que não vale a pena fazer cada statement em separado, sem escrever coisa alguma. Como isso é possível? Vejam, primeiro a gente tem que avaliar as forças, né? Como o Muhammad Ali avaliava o adversário, né, nos primeiros rounds.
Vejam, os dois statements, assim como a equação pré-statement, eles envolvem equações muito semelhantes. Vejam, você tem aqui ó, uma variável ao cubo, ela se repete ao quadrado e outras duas aparecem nessas posições, parênteses e lado direito. Eu repito, uma variável ao cubo, ela se repete ao quadrado e outras duas, uma no parênteses, outra do lado direito. Eu disse, uma variável ao cubo, ela mesma aparecendo ao lado ao quadrado e outras duas aparecendo dentro do parênteses e do lado direito. Isso mostra a natureza de simetria que você tem no problema como um todo. Em outras palavras, seria um pouco estranho se você conseguisse, por exemplo, com o pré-statement e com a primeira, uma suficiência, e com o primeiro statement e a segunda, por exemplo, uma bifurcação. Você não deve esperar algo assim, porque, digamos, o papel desempenhado pelos statements é análogo, é só uma questão de renomear as variáveis envolvidas, ok? Mais do que isso, enquanto a gente flutua, você precisa perceber que uma vez que você tem as duas operando em simultâneo, você tem um problema mais restrito do que cada uma em separado. Porque se você trata cada uma em separado, você tem duas equações, né? As variáveis x, y e z, elas estão restritas a duas leis. E quando você tem, tanto no primeiro quanto no segundo, mas quando você tem a 1 mais 2, você tem as três x, y e z variáveis obedecendo três leis. A primeira, a segunda e a terceira. Portanto, se você tiver alguma razão para crer que talvez mesmo com três leis que rejam o movimento dessas partículas ainda existe liberdade, vale a pena você ir direto para 1 mais 2, porque essa liberdade vai estar mais do que assegurada se você só tivesse com duas das três leis que ainda eventualmente te dão essa liberdade. Vejam que a gente está flutuando como borboletas, né? Essa coisa meio vaga que eu estou explicando não é a picada da abelha, não é o soco, não é o nocaute, é a flutuação, percebem? Vamos continuar a flutuação. Se você olhar com carinho para essas três equações, você vai perceber que existe uma resposta trivial. E um aluno meu tem obrigação moral de percebê-la, porque eu enfatizo enormemente no curso a importância do zero. Se você tomar o x, o y e o z iguais a zero, é óbvio que as três equações são satisfeitas e, portanto, eu já tenho um sim imediato para as duas juntas. E agora, a picada da abelha. E agora, o momento em que ela decide, se não me engano, do pouco que eu me lembro de biologia, no momento que o ferrão da abelha, né, é utilizado, se não me engano, ela deixa, né, a vida, né, por causa de um problema, acho que no intestino. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que tomar cuidado com a hora que você vai fazer a picada, porque no DMAT também é a hora que você resolve ir para frente, para cima, é para resolver. Entenderam, Muhammad Ali? Então agora eu vou tentar resolver. Pelas simetrias que eu encontrei, talvez eu consiga uma solução em que o x, o y e o z sendo iguais, eu consigo com que, digamos, essas igualdades se verifiquem, mesmo que eles sejam iguais a um número não nulo. E essa suspeita é tão boa, e ela é tão facilmente checável, que está na hora de fazer a picada. Em outras palavras, eu vou tomar um certo Kibon para cada uma das três variáveis, o mesmo Kibon, e eu vou substituir em qualquer das três equações, porque para a mesma variável k, as três equações elas são absolutamente iguais. Eu estou explorando a simetria. Portanto, veja aqui, ó, Kibon ao cubo, que multiplica Kibon ao quadrado mais Kibon ao quadrado, 2 Kibon ao quadrado, é igual a Kibon ao quadrado. E como agora eu estou procurando uma solução não nula, porque a terna nula eu já encontrei,
Então, supondo que o K é não nulo, eu divido tudo por K para diminuir o grau dessa equação, eu fico com K ao quadrado vezes 2K. Em outras palavras, eu fico com 2K ao cubo igual a 1, né? Porque, desculpem, tocou aqui repito, se eu dividir tudo por K ao quadrado, eu fico com 2K ao cubo igual a 1, agora sim, 2K ao cubo igual a 1, e, portanto, dividindo os dois lados por 2, eu obtenho que K ao cubo é meio, e, portanto, eu achei um valor de K diferente de zero, que me permite concluir sem absoluta dúvida, com absoluta certeza, que essa terna satisfaz o primeiro statement e, pela simetria, claro que ele satisfaz, desculpe, o pré-statement e também o primeiro e o segundo. E, felizmente, essa terna responde não, garantindo que a resposta é Ernesto. Pois é. O que isso tem, na minha opinião, de tão meritoso? É exatamente o que o nosso grande herói do dia, né, no Instagram, menciona. É o domínio da arte, né? É a capacidade de lutar pugilisticamente, né? Não sei se algum de vocês é amante de boxe, mas se vocês tiverem curiosidade, vejam no YouTube, por exemplo, algumas das grandes lutas do Cassius Clay, né, do Muhammad Ali. Vocês vão ver que são obras de arte. Tem lutas que, por exemplo, no 7º, no 8º round, ele simula que ele está esgotado. É uma obra de arte, quer dizer, o homem tem controle absoluto do que acontece, né? E vamos ao próximo problema para finalizar nossa sessão de hoje. Vamos lá. Eu vou explicar esse problema de uma maneira assim bastante breve, né, a pedido de um convidado aí que, por causa de horário, essas coisas. É o seguinte: a gente tem, antes de mais nada, que fazer uma análise crítica do enunciado. Já tive a experiência de alguém, por exemplo, comentar que precisaria ser dito que esse ângulo reto ele acontece em relação a essas duas retas no mesmo ponto aqui onde a semicircunferência termina. Isso é uma crítica, com todo respeito, infundada, e ela é facilmente refutada. Porque imediatamente eu perguntei para a aluna se ela achava que no ponto A também tinha que ser dito que a semirreta que parte em direção acima tem que coincidir com o final aqui da semicircunferência, ou se ela ia assumir isso sem maiores problemas.
e se esse ponto T, que é dito de tangência, isso é importante, né, em relação, obviamente, a essa reta, se a gente precisaria dizer que é o mesmo ponto no cruzamento dessa reta aqui e também, bom, claro que é dessa semicircunferência por causa da tangência, mas em relação a essa reta, se é o mesmo ponto. O que eu quero dizer, no fundo, é que os enunciados eles são bem feitos, mas eles não são doentios, né? Então, assim como vocês aceitariam bem as hipóteses implícitas associadas ao ponto A, seria estranho vocês não serem coerentes em relação às hipóteses implícitas dos demais pontos, tá bem? Então, vamos à solução que eu sugiro. Se vocês derem um Google nesse enunciado, vocês vão serem remetidos ao GMAT Club, onde vocês vão poder ver outras soluções também importantes de colegas meus, alguns deles, inclusive, bastante respeitados nos fóruns. Então, fica aí o convite até para vocês poderem comparar soluções, tá bom? Eu quero calcular o valor do x, ele está aqui. Eu faço menção à possibilidade de ver figuras maiores, e é isso que eu vou apresentar para vocês, né? Fica bem melhor, né? Então, vamos tentar calcular o valor do x usando os elementos, né? Eu resolvi isso em figuras. A primeira coisa que eu disse é que, como esse ângulo reto, claro que ele também aparece aqui, porque esses dois ângulos são suplementares, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Como a soma desses dois ângulos precisa ser 90 graus, eles são complementares, porque aqui é 90, então claro que esse ângulo é 90 menos esse, para que a soma desses dois dê 90. Como esse ângulo aqui ele é externo a esse triângulo, desculpem a rapidez aqui da minha explicação, mas eu estou cumprindo aí o que me foi pedido, tá? Então, como esse ângulo é externo, ele vale a soma desses dois, e, portanto, claro que esse precisa ser 90 menos 3x, para que somado com x dê 90 menos 2x. Se você tem dificuldade em enxergar isso, lembre-se que você podia chamar de y, dizer que y mais x é 90 menos 2x, para descobrir que o y vale 90 menos 3x, né? Da mesma forma aqui, você podia chamar de z mais 2x tem que ser 90, então você descobre que o z é 90 menos 2x. Mas esse tipo de necessidade ilustra um pouquinho de falta de maturidade, tá? Então tome cuidado com a forma como você está estudando. Agora vamos explorar a tangência associada ao ponto T, no sentido de conectando o ponto T ao centro da circunferência, você tem que ter 90 graus em relação à reta tangente naquele ponto. E uma vez que isso é verdade, e aqui eu já sei que é 90 menos 3x, o complementar, claro que é 3x, porque a soma deles tem que ser 90. Percebam como eu estou sistematicamente usando as informações do enunciado e estou caminhando em direção, por exemplo, à direita, né? Isso evita o uso de informações redundantes que chegariam naqueles trágicos 0 igual a 0, por exemplo, tá bem? E agora, claro que eu vou usar a propriedade que o examinador me disse, que o AB era diâmetro dessa circunferência, que sendo diâmetro, se eu fizer esse triângulo inscrito, o ângulo que oposita o diâmetro é reto, garantindo que aqui sendo 3x, aqui é o complemento, né, 90 menos 3x, e finalmente, como esse triângulo é isósceles, porque esses dois lados são iguais por serem raios, ângulos de base são iguais, portanto 90 menos 3x está justificado, e finalmente, pela complementaridade desses dois ângulos, visto que aqui é 90, eu sei que isso vale 3x e fim de jogo, porque nesse triângulo retângulo, eu sei que esses dois ângulos são complementares, 5x é 90, and the Oscar goes to 18 graus, cravando a resposta C. Espero aí, desculpe o horário. Muito obrigado pela presença de vocês, meus convidados do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para o Gladiator Challenge desse domingo, às 19 horas. Cheguem um pouco antes, convidem amigos. Convido vocês para fazerem a próxima live na terça-feira, se Deus quiser, às 19 horas, a nossa próxima Masterclass. E convido e peço gentilmente para que vocês recomendem o meu preparatório para conhecidos, experimentem caso ainda não experimentaram e, eventualmente, se tiverem conhecidos que precisam fazer a prova seletiva do ITA, que tem aí menos de um mês pela frente, entrem em contato comigo, dependendo do horário, quem sabe eu ainda posso ajudar. Muito obrigado para o pessoal do YouTube, o pessoal do Zoom, por favor, aguarda. Abraços, saúde para vocês, obrigado pela presença e nos vemos em algum contato de vocês, uma ou numa dessas ocasiões que eu acabei de mencionar, tá bom? Muito obrigado